Terceira pergunta. Existe uma percepção de que os tratamentos integrativos são menos eficazes do que os procedimentos tradicionais, procedimentos estéticos, suplementação, enfim, não sei, né? Na verdade, existe mesmo. Por quê? Porque desde que o mundo é mundo, nós fomos educados a ficarmos doentes, procurar um profissional que cuida de doença e receber uma medicação para controlar aquela doença, certo? Então, nós somos educados a tomar remédio. Então, muitos pacientes, principalmente os pacientes ainda mais idosos, às vezes ele não está acostumado com a outra possibilidade de conseguir resolver o seu problema através de coisas naturais ao invés de coisas químicas. Então, isso é mais uma vez aquela questão de orientação. Mas, a cada tempo que vai passando, né, conforme o mundo vai evoluindo, essa falta de informação está ficando cada vez mais escassa. Porque hoje, quando você entra aí nas redes sociais, independente de qual que seja as redes sociais, tem sempre alguém ensinando aí sobre melhor alimentação, melhor estilo de vida, sobre os exames, sobre a suplementação, enfim. Então já está cada vez mais falado sobre a importância de seguir essa parte mais natural, da saúde integrativa, do que essas questões químicas. Até porque o próprio paciente, ele vai vivenciando na própria pele experiências melhores. Então, aquele paciente que tomava vários tipos de drogas, uma em cima da outra, para cortar o efeito colateral de uma e de outra, enfim, conforme você vai suplementando esse paciente e ajustando o equilíbrio do corpo dele, esse paciente vai tendo a necessidade de ir reduzindo as concentrações das drogas químicas até chegar a um ponto que esse paciente às vezes nem faz uso de tantas drogas assim, tá? Então, todos esses benefícios nós podemos oferecer aos nossos pacientes, mas novamente você tem que ter conhecimento, embasamento científico para conversar com seu paciente e explicar todas essas questões para elas. Um exemplo típico dessas questões de ir diminuindo as concentrações das drogas é em relação ao hipotiroidismo. O hipo, ele é uma disfunção da tireoide muito comum, aliás, assim, altamente comum, por falta de nutrientes, por falta de substâncias, matéria-prima para aquela tireoide trabalhar. E quando nós temos essas disfunções de tireoide, isso interfere em todo o metabolismo do corpo. E esse paciente, inclusive, começa a apresentar os mesmos sinais e sintomas de uma pessoa que possui depressão. E quando essa pessoa, às vezes, procura um profissional que não sabe avaliar os exames, analisados de acordo com os valores ideais, pode interpretar que esse paciente está com depressão e entra com drogas para depressão. Aí nós profissionais estetas, vamos pegar um paciente desse, a gente avalia isso de acordo com os valores ideais, verifica que nós podemos suplementar essa tireoide, suplementa essa tireoide, consequentemente ela vai produzir mais hormônios aí essenciais, vai entrar em equilíbrio e a paciente vai se sentindo melhor. Somos nós que vamos tirar os antidepressivos dela? Não, nunca, jamais. Não fomos nós que prescrevemos, não seremos nós que iremos tirar. Portanto, quando a gente adequa a suplementação dessa tireoide, que ela passa a funcionar normalmente, esse paciente vai se sentindo melhor. Consequentemente, quando ela for fazer o retorno no colega que passou a droga, vai perceber que pode ir diminuindo a concentração, diminuindo, até que chega um ponto que o paciente não faz mais uso. E isso é muito maravilhoso. Tudo isso nós podemos. E um paciente que apresenta distúrbios na tireoide apresenta diversas disfunções estéticas, queda de cabelo, pele ressecada, acúmulo de gordura em lugares atípicos. Esse paciente tem mais flacidez, tem mais olheira, tem um envelhecimento muito acentuado. Então, tudo isso, se a gente quiser tratar o nosso paciente como um todo e seguir aí a estética integrativa, nós precisamos de dominar essas questões. Eu percebo muito nas redes sociais que muitos são os profissionais da estética que já colocam aí na sua bio a estética integrativa, trabalho com a estética integrativa. Mas muitos nem sabem que pode suplementar,
nem sabem que pode analisar e que pode solicitar um exame laboratorial. E aí eu fico me perguntando, mas como que você trabalha com a estética integrativa? Como que você divulga isso, propaga isso, se você não sabe analisar os exames? Se você não sabe como suplementar o seu paciente, se você suplementa o seu paciente através de uma receita de bolo pronta que você pegou no Google. Então, isso não tem coerência, né? Há necessidade de nós termos muito conhecimento, porque afinal de contas, nós somos uma classe que estamos constantemente sendo observadas aí no mercado. E nós não podemos errar. Por que não podemos errar? Exatamente porque nós estamos sendo observados. Existem profissionais grandes aí, de conselhos muito fortes, que estão esperando a gente vacilar. Então, nós temos que ter muito discernimento, temos que ser muito assertivo em tudo que nós formos fazer com os nossos pacientes. E a estética integrativa, assim como a saúde, porque é impossível pensar em saúde integrativa e estética integrativa separado, porque a saúde e a estética andam junto. Você não vai conseguir entregar melhores resultados estéticos aos seus pacientes se você não tiver preocupado em devolver a saúde desse paciente. E nós podemos fazer isso desde que a gente descubra essas disfunções muito precocemente antes de ser uma patologia, tá? Então, em relação aos pacientes quererem métodos convencionais ao invés dos métodos de integrativo, é mais uma questão de orientação, de explicação aí para o seu paciente, de você explicar como que funciona o metabolismo, a origem das disfunções estéticas, e inclusive o próprio paciente vai sentir, conforme você for ajustando a suplementação dele, que ele vai ficando cada vez melhor. Então, não é difícil lidar com essas questões. Você apenas tem que entender que ainda existem essas questões e que cabe a você orientar o seu paciente. Porque se o seu paciente te procurou, é porque ele confia no seu trabalho. Então, ele confia no seu argumento, confia na sua justificativa, no seu embasamento científico, certo?